Hebreus, capítulo 10. Sempre que eu leio Hebreus, eu vou correr um risco aqui muito grande de falar que Hebreus foi escrito por Paulo. Então eu vou dizer que o apóstolo Paulo disse. Então, por favor, se eu fizer isso, não feche os seus ouvidos, tá? Porque é uma tendência muito forte minha querer dizer que Paulo foi o autor desse livro. Então, desta carta, apesar de eu crer pela escrita, pela dinâmica, pela temática, que foi Paulo, a gente não tem essa convicção, então eu prefiro não fazer essa afirmação, mas eu corro esse risco de falar com os irmãos, tá bom? Então não feche seu coração por isso, vou procurar ao máximo dizer o autor aos Hebreus quando eu precisar citá-lo aqui, para que nós possamos então compreender o que o Senhor tem para falar ao nosso coração nesta carta. Hebreus capítulo 10, eu quero ler do verso 19 ao verso 25. Hebreus capítulo 10, do verso 19 ao verso 25. Leiamos a palavra do Senhor, vou ler, os irmãos acompanhem comigo. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais, quanto vedes que o dia se aproxima. Vamos orar? Coloque sua vida diante do Senhor. Feche seus olhos, peça ao Senhor que fale o seu coração. A palavra do Senhor foi lida, é suficiente. Mas que o Senhor possa aplicar essa verdade na sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado pelas verdades que lemos. A palavra do Senhor é inerrante, ela é preciosa, ela é pura, ela é valiosa. E foi lida, e agora nós precisamos compreendê-la. Que o Espírito Santo do Senhor traga luz, que a minha boca se cale, e possamos, ó Deus, ouvir a sua voz, por meio das verdades contidas neste texto, e em toda a sua escritura. É a oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Eu quero te fazer uma pergunta. Você sabe por que você é cristão e não judeu? Você já se fez essa pergunta? Por quê que eu estou te fazendo essa pergunta? Nós lemos um livro de judeus. Nós contamos a história de judeus. Nós temos um povo escolhido que é um povo judeu. Em sua grande maioria dos escritos, está relacionado à cultura, ao povo, ao chamado judeu. Você já se perguntou o que isso tem a ver comigo? Se você sabe a resposta para esta pergunta, é bem provável que você seja um bom leitor da Bíblia. É bem provável que você seja um conhecedor da história. Então, se você já leu a Bíblia toda, se você já leu o Antigo Testamento e Novo Testamento, se você conhece alguma coisa da história dos judeus, se você conhece alguma coisa tanto do passado como do presente, você é alguém que está entendendo que consegue responder essa pergunta. Então, você vai claramente saber, não, eu não sou judeu, porque você tem as respostas que as Escrituras trazem. Então, eu quero fazer um filtro aqui. E aí você vai pensar se você encaixa nisso. Então você pode ter respondido aí, sim, eu conheço, eu sei porque eu não sou judeu, mas eu sou um cristão.
Mas eu tenho uma segunda pergunta. Por que você é cristão e não budista, muçulmano, lá do candomblé, espírita, ou católico apostólico romano? Por que você não é um testemunha de Jeová, mas você é um cristão? Talvez você não saiba essa resposta. Mas se você souber, é porque você já compreendeu. Se você sabe essa resposta, olha, eu sou cristão, eu não sou muçulmano, eu não sou budista, eu não sou católico apostólico romano, eu não sou testemunho de Jeová, eu não sou lá das religiões do candomblé, não sou satanista, eu não sou feiticeiro, eu não sou nada disso, eu sou cristão. Se você entendeu isso, você compreendeu a obra de redenção. Se você já identificou isso, é porque você sabe qual é o plano de salvação. Se você já identificou isso, é porque você sabe qual é o chamado do cristão e você sabe para quê ou a quem você serve. Fica essa pergunta, para que você possa fazer um filtro aqui e saber aonde você se encaixa. Você é alguém que conhece a Bíblia, já leu, conhece a história e por isso você sabe que você não é um judeu? Ou você é alguém que sabe que você é um cristão porque você conhece a história da redenção? Ou então você está aqui neste auditório, nestes bancos, e você não sabe nenhum nem outro. Faça esse filtro, porque eu tenho um objetivo aqui nessa noite. Diante do texto que nós lemos, eu queria trazer para você a razão do cristianismo. O que é ser cristão? Por que nós somos cristãos? Qual que é a base disso? Como que isso funciona na nossa vida? E por que nós não somos de uma outra religião? E por que eu também não sou somente um judeu? Porque eu poderia ser um judeu. A gente podia ingressar lá no judaísmo e sermos todos judeus. Muitos cristãos da atualidade estão tentando fazer isso. Coisa que os apóstolos e Paulo, em suas cartas, também o autor aos Hebreus, está combatendo veemente. Não somos mais judeus. Nós agora somos cristãos. E por isso eu quero falar com você hoje sobre a razão de sermos cristãos. Quando nós olhamos para esta carta, o autor ele está aqui fazendo algo muito interessante, porque ele está escrevendo para judeus da mais pura linhagem. Ele está escrevendo para os hebreus, os judeus que vieram de uma tradição, irmãos, mais que milenar. Judeus que o próprio Deus chamou, lá no Antigo Testamento. Ele está escrevendo para esses judeus que vieram de uma tradição que o próprio Deus instituiu, e eles fizeram isso por toda a sua vida, e foi passado de pai para filho, de pai para filho, de pai para filho, e o Senhor instituiu que eles fizessem assim. E agora, estas pessoas que estão recebendo essa carta, elas deixaram o judaísmo, elas não fazem mais os atos judaicos, os ritos judaicos, aquilo que a lei de Moisés disse que deveria fazer, porque elas agora se converteram. E elas se converteram ao que nós chamamos de quê? Cristianismo. Olha que interessante. Mas os judeus não são um povo de Deus? Não foi Deus que disse lá em Êxodo: eu chamei vocês e vocês vão ter que fazer assim, ó, vai construir aqui um tabernáculo, e vai matar cordeiro desse jeito, e pombinha desse jeito, e rolinha desse jeito, e o sacerdote vai ser assim, e o tabernáculo vai ser desse jeito, você vai construir ele assim, 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 vai servir a gente desse jeito, as tribos vão ser separadas dessa forma, os levitas vão ser separados dessa forma, vai me servir só esse e aquele. Não foi Deus que disse isso? Não está escrito na sua Bíblia? Não é a mesma Bíblia? Então por que esses judeus agora não são mais judeus e agora são cristãos? Talvez nós temos dificuldade de conhecer essa estrutura bíblica. E quando nós não conhecemos essa estrutura bíblica, nós ficamos prejudicados no conhecimento do cristianismo.
principalmente aquilo que Cristo tinha que realizar lá no Antigo Testamento. E por isso Deus instituiu, olha, faça assim, faça um tabernáculo, separe os levitas, façam sacrifícios. Então, o autor está escrevendo para esses judeus, olha que coisa louca, porque se a gente pensar, isso é loucura. E esses judeus que foram ordenados por Deus fazer tais coisas, já haviam recebido lá mesmo no Antigo Testamento a direção de que uma nova aliança estava por vir. Se eles observassem mesmo, porque quando Jesus vem, eles são confrontados com a própria Escritura. Jesus vai confrontar os fariseus, ele vai confrontar os escribas, os estudiosos da lei, com o próprio Antigo Testamento. Porque o Antigo Testamento, nós dizemos que ele aponta para quem? Para Jesus. Todos aqueles rituais, todas aquelas coisas ordenadas por Deus, elas têm um princípio de lançar luz, um princípio de apontar para algo que aconteceria, que é o que Jesus fez por nós. Observem bem, quando Jesus vem, então isso é desconhecido ou é desprezado. O livro do profeta Isaías não foi claramente aberto aos olhos daqueles que crucificaram Cristo, porque se eles tivessem ouvido, tivessem visto e enxergado, eles não o crucificariam. Mas era necessário que isso acontecesse. Então esses judeus agora se convertem ao cristianismo. Eles compreendem que todo o Antigo Testamento e toda a lei de Moisés, elas apontavam para Cristo, e Cristo agora é suficiente. E Cristo agora cumpriu o plano que todo o Antigo Testamento havia deixado. Por isso, esses crentes agora estão sofrendo perseguição. Esses crentes judeus estão sofrendo porque os seus familiares, os seus amigos, os seus contemporâneos, as pessoas que são da sua linhagem, elas estão indo atrás deles e dizendo, vocês não podem fazer isso. Nós somos judeus. Nós precisamos ser seguidores da lei de Moisés. Nós precisamos fazer aquilo que nossos pais deixaram para a gente fazer. Nós não podemos deixar de circuncidar nossos filhos. Que história é essa? Vocês vão começar a batizar criança agora? Nós não podemos fazer isso. Moisés disse que não tínhamos que fazer, que ao 8º dia nós tínhamos que circuncidar. E eles começam então a seduzir os judeus cristãos. E então, o autor desta carta, ele vai escrever para animar esses judeus, que haviam se convertido, para animar esses judeus que agora estavam sendo perseguidos por causa da decisão que tomaram. Quando nós tomamos decisão de ser cristãos, e nós abandonamos todos os ritos, todas as regras, todas as leis da religiosidade, nós sofremos perseguição. As pessoas vão nos questionar. Elas vão dizer, por que você está, esse negócio de crente? Que negócio aí é de crente? Porque há quem diga que o correto seria ser católico, apostólico, romano, mas há quem diga que o correto é ser judeu. Porque o judeu é que é o primeiro. O judeu é que é o correto. E esse povo estava sendo assediado pelo judaísmo. Mas nós precisamos observar então que este autor, ele tem um propósito nessa carta. Ele vai começar a mostrar nas divisões dessa carta, no capítulo 1 até o capítulo 2, ele vai dizer sobre a supremacia de Cristo, sobre os profetas e sobre os anjos. Então ele começa a tratar assim, olha, Jesus Cristo, esse que nós pregamos para vocês e vocês creem nele, esse Jesus, ele é muito maior do que os profetas. Ele é muito maior do que os anjos. Esse Jesus está acima de tudo. Os profetas falaram dele, os anjos vieram servir a ele. Ele então vai falar também sobre a superioridade de Cristo sobre Moisés e sobre Josué, no capítulo 3 ao capítulo 4, verso 13. Ele vai mostrar que Jesus Cristo é maior do que Moisés e a lei que Moisés havia instituído. Porque o que Moisés está escrevendo é sobre este Jesus. As leis que estão sendo dadas é sobre esse Jesus. É para que, quando esse Jesus viesse, tudo estivesse registrado a seu respeito. Ele também vai dizer, no capítulo 4, verso 14, até o capítulo 7, verso 28, que Jesus é superior aos sacerdotes. Ele é o sumo sacerdote. Ele fez o único e perfeito sacrifício.
Ele não deixou que homens agora fossem mediar novamente como era no passado. Ele é o único e suficiente mediador. Não há mais ninguém como ele. Ele é o grande e sumo sacerdote. No capítulo 8, no verso 1, até o capítulo 10, no verso 18, agora o autor vai falar sobre a superioridade da nova aliança sobre a velha aliança. Então ele está mostrando que uma é superior à outra. Agora, aquilo que Cristo faz, uma nova aliança, a aliança do sangue de Jesus, é maior do que a aliança do sangue de animais, do sangue de bodes, do sangue de cordeiros. E agora, essa nova aliança, ela está acima e é superior. No capítulo 10, então, onde nós estamos, esse bloco aqui desta carta, ele vai chamar este povo a uma perseverança nessa fé. Uma fé que foi pregada para eles a respeito desse Jesus e foi adquirida por meio do Espírito, e eles agora precisam perseverar nessa fé. No verso 13, no capítulo 13, então ele vai fechar, fazendo uma dinâmica de vida cristã, de submissão a lideranças e oração final e bênção por este povo. Então, observe que chegamos num ponto onde esse bloco de assunto, do capítulo 10 ao capítulo 12, é como se o autor aos Hebreus estivesse querendo resumir tudo o que ele já havia dito anteriormente. E ele começa a trazer isso para a vida prática. E ele começa a mostrar agora como que isso funciona na vida prática. Então eu quero mostrar para vocês aqui em 3 pontos rápidos, breves, se Deus assim me permitir ser breve, né? Eu vou trazer aqui 3 pontos para você compreender a razão de ser cristão. Nós temos uma razão de ser cristão. E a primeira delas, a primeira razão para nós sermos cristãos é o acesso que nós temos a Deus. Nós somos cristãos e todo cristão é cristão e só pode ser cristão e chamado de cristão aquele que compreendeu e recebeu o acesso a Deus. Aí nós temos aqui, verso 19 ao verso 21, você pode ler comigo? Vamos lá, todos juntos? O texto diz, vamos ler até o verso 22, 19 ao 22. Leia comigo, o texto diz: tendo, pois, irmãos, preste atenção, talvez para mim e para você, numa leitura simples do texto, você possa pensar assim, o que é isso? O que está acontecendo aqui? Eu não sei nada disso, não entendo nada disso. Mas para o judeu, isso aqui fazia todo sentido. Tem algumas palavras importantes aqui, alguns atos, alguns momentos aqui. Por exemplo, nós temos um lugar aqui que é o Santo dos Santos. Então o texto começa dizendo que há agora uma intrepidez, há agora uma possibilidade de entrar no Santo dos Santos. Santo dos Santos era, para o povo judeu, algo extremamente conhecido. Porque é o lugar do templo onde a presença de Deus estava. Você tem aqui menção ao sacerdote, o grande sacerdote. O sacerdote era uma figura extremamente conhecida. O sacerdote é aquele que era capaz de entrar no Santo dos Santos. Somente o sumo sacerdote, ou o grande sacerdote, tinha acesso ao Santo dos Santos. Você tem algo que separava esse sacerdote do Santo dos Santos, onde ele tinha que entrar e passar por ele, que era o véu. É muito importante, irmãos, que você, cristão, compreenda a história da igreja. É muito importante que você, cristão, estude e aprenda sobre o tabernáculo, sobre o templo, sobre os seus lugares, sobre os seus utensílios. Porque quando nós compreendemos aquilo que está escrito lá no Antigo Testamento, isso traz luz no Novo. E aí eu vou explicar isso para você. O texto está dizendo para nós, e o autor está dizendo agora para nós, para aqueles hebreus, que agora se converteram ao cristianismo,
que nós não precisamos mais de um sumo sacerdote para entrar no Santo dos Santos. E ele vai explicar que nós agora nós temos que entrar no Santo dos Santos, porque nós entramos pelo sangue de Jesus. O véu agora é a carne de Jesus sendo rasgada. E quando nós olhamos para a crucificação de Cristo, quando Jesus morre, lá nos evangelhos, você vai perceber que algo acontece. O véu, de onde? De alto a baixo. O véu se rasgou, de alto a baixo. Aonde Jesus morre, a sua carne é rasgada, a sua vida é entregue, o véu, o acesso agora, ele está livre, pelo sangue de Cristo, para aqueles que ele morreu por eles. Por aqueles que ele derramou o seu sangue. Há um acesso. Então, o autor está dizendo para os hebreus assim, olha, nós não precisamos mais. Nós temos acesso a Deus, nós temos acesso direto ao Pai. E olha, quando você chega no verso 22, você tem uma chamada, aproximemo-nos com sincero coração e plena certeza de fé, tendo o coração purificado, de má consciência e lavado o corpo com água pura. Isso pode não fazer sentido para a gente, mas fazia para eles. Eles não podiam se aproximar, irmãos. Os judeus, ou o povo, as pessoas, elas tinham o lugar onde elas tinham que parar, para aqui. Entrega aqui o seu sacrifício para o sacerdote que vai entrar, os levitas vão pegar o seu sacrifício, vão passar ali, vão lavar, vão purificar, e aí você tem lá o lavatório, você tem o lugar de preparação, até que isso chegue a ser queimado no altar, para levar ao Senhor as ofertas. Tinha todo um protocolo. E agora, o autor está dizendo assim para ele assim, acheguemo-nos, cheguem, pode chegar, entra no Santo do Santo, chega aqui. Irmãos, isso para o judeu era coisa terrível, como é que eu vou fazer isso? Nós passamos milhares de anos aí, ó, a gente nunca pode chegar lá. Como é que nós vamos chegar agora? E o autor então atenua esse evangelho, ou, desculpa, eu uso essa palavra sempre com diferente aqui. Ele vai trazer aqui uma força para esse evangelho. Ele vai trazer essa graça desse evangelho. E ele vai mostrar assim, agora você pode chegar a ele. Agora o véu se rasgou, o Senhor Jesus morreu e o sangue foi derramado e você pode chegar a ele. Agora você está purificado. E observe, verso 14 do capítulo 10, olha passa o seu olho aí um pouquinho mais acima. O verso 14 diz assim, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo o quê? Santificados. Nós podemos nos achegar a Deus, porque o sangue de Jesus nos lava de todo pecado, Ele nos purifica de toda iniquidade. Nós podemos achegar a Ele, nós podemos achegar a Ele com fé, nós podemos achegar a Ele com plena certeza da fé. E é interessante porque se você observar no capítulo 11 desta mesma carta, no verso 6, o texto vai dizer que sim, que de fato, sem fé, é impossível o quê? Agradar a Deus. Se achegue confiadamente agora, mas se achegue com fé. E o texto vai dizer no verso 6 do capítulo 11, que é necessário que aqueles que se aproximam de Deus, creiam que Ele existe e que Ele é o quê? Galardoador daqueles que o buscam. Tem um convite aqui, se acheguem, se aproximem. Se você já foi alcançado por esta fé, se essa fé já chegou ao seu coração, você precisa se aproximar com santidade, você precisa se aproximar do Santo dos Santos. Você precisa se achegar diante de Deus, se aproximar diante de Deus, mas purificado. E quem te purifica é o sangue de Jesus. Então o autor está dizendo para esses hebreus, vocês já foram purificados pelo sangue de Jesus. Por que ele está enfatizando isso? Porque todos os sacrifícios necessitavam purificação. O judeu, ele estava impuro diante de alguma situação, ele precisava ficar tantos dias afastado, ele não podia chegar no templo, ele precisava então ficar no tempo da sua purificação, se banhar as suas vestes com água mesmo. E então, depois do tempo especificado para a sua purificação, ele podia ir levar o sacrifício ao sacerdote. O autor está dizendo assim, olha, o cristianismo não é mais assim.
nós agora nos achegamos diante do Senhor, porque o sangue de Jesus já nos purificou. Nós estamos purificados do nosso pecado. Nós estamos purificados de toda a maldade, de toda a impureza, de tudo aquilo que é mal, das obras que andávamos anteriormente nelas. Então observe que um cristão, ele compreende, ele sabe que ele é cristão, porque ele compreende que ele tem livre acesso. Ele agora tem acesso direto a Deus. Ele não precisa mais de mediador humano. Ele não tem outro mediador a não ser Jesus Cristo. Por isso o próprio Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade, ninguém vem ao Pai, não pode haver outro mediador. Você entendeu por que nós não somos muçulmanos, budistas, católicos romanos, nós não somos das religiões afro? Nós não somos, porque nós temos um único mediador. Único. Um só. Esse mediador é Jesus Cristo. Ele derramou sangue por nós, o sangue dele foi derramado por nós. Ele rasgou o véu e agora nos deu acesso ao Santo dos Santos. Essa é a razão do cristianismo. Se você ainda não compreendeu que você tem, pelo sangue de Jesus, acesso a Deus, se você ainda está buscando mediadores, se você ainda está buscando outras coisas, até mesmo as suas obras, porque tem pessoas, e aí vamos falar até de religiões que se denominam cristãs, e não são, e você vai identificar que elas não são, por quê? Porque elas dizem que é pelas obras, então você tem que fazer obras. Você precisa fazer alguma coisa para alcançar a salvação. Você precisa fazer alguma coisa para ser purificado. E nós não podemos. Não há possibilidade. Porque a única coisa que lava o homem, purifica o homem, a única coisa que dá acesso ao homem a Deus, é o sangue de Jesus. É o sacrifício de Cristo. E aí talvez você pense assim, não, mas isso é difícil para nós hoje. Você pensa como era para o judeu. Já pensou? E ele agora tem que tirar toda aquela tradição. E ele tem que se despir de tudo aquilo que o próprio Deus havia determinado. Para assumir o que nós chamamos então de nova aliança, que o próprio Deus determinou. Mas nós somos tão agarrados na tradição. Você vai perceber que, até mesmo com muitos cristãos, ou chamados cristãos, você vai perceber que muitas pessoas estão agarradas à tradição. Se você perguntar para muitas pessoas por que elas são crentes, elas não sabem responder. Se você perguntar para muitas pessoas por que elas são da igreja presbiteriana Jequitibá, elas não sabem responder. Talvez elas responderam que elas tiveram um bom relacionamento com algum amigo, algum colega, e elas vieram, gostaram da igreja, gostaram do acolhimento, gostaram, né, das amizades, e então elas vieram e se tornaram aqui membros dessa comunidade local. Mas você não pode fazer isso, porque se você fizer isso, e se eu deixar você sair daqui pensando nisso, você vai sair daqui em direção ao inferno. Porque o que nos leva a Cristo, ou o que nos leva a Deus, é Cristo. O que faz com que você tenha que ser um cristão e viva a vida comum do cristianismo, é Jesus Cristo. É você compreender que Ele morreu, perdoou seus pecados, ressuscitou para que você então pudesse ter vida com Ele, está assentado à destra de Deus o Pai, e em breve vai voltar. Voltar para quê? Para buscar a sua igreja. E é o que eu quero falar no nosso segundo ponto. Então a primeira razão, nós temos acesso. O acesso a Deus, ele agora está livre por meio de Jesus Cristo. Mas em segundo lugar, a segunda razão é porque nós temos promessa de Deus. O nosso Deus, Ele nos deu promessas. E não confunda a promessa de Deus com bens, com facilidades. Não confunda a promessa de Deus com coisas que o Senhor pode fazer para você aqui nessa terra. Calma lá. Vamos ler o texto? Verso 23, você pode ler comigo? O texto diz: guardemos firme, sem vacilar. Vamos ler de novo? Você pode ler mais forte, com mais convicção e entender este texto? Vamos lá? Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar,
Pois quem fez a promessa... Vamos lembrar que o autor está dizendo para judeus, cristãos, que se converteram e creram neste ato salvífico de Jesus. E aí você pode se colocar aí nessa condição, cristão. E aí ele vai dizer para você assim, então guarde firme o quê? A confissão da esperança. Quando eu pensava nessa palavra de guardar firme essa confissão, eu estava pensando quando o pai está com o seu filho e algum perigo vem na sua direção, o que você faz com o seu filho? Você, o protege. Não importa que você morra, beleza? Não é assim? Não é assim que um pai vai fazer? Então, se você está com o seu filho, você caminha com o seu filho, e vem algo na sua direção, e vem alguma coisa que vai prejudicar o seu filho, você agarra o seu filho, você protege o seu filho, porque você entende que a vida do seu filho é muito importante, você o ama e quer protegê-lo. A nossa confissão precisa ser guardada desta maneira. Mas que confissão? Vamos abrir aqui em Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Tem uma confissão. É a nossa confissão. Eu quero que você leia comigo. Nós vamos ler do verso 8 até o verso 13. Romanos, capítulo 10, do verso 8 ao verso 13. É tão bom ouvir essas folhinhas passando, viu, irmãos? Muito bom. Que bom que vocês estão trazendo Bíblia. Falei isso domingo passado, vou repetir. Traga Bíblia mesmo, traga papel, caneta, anota, marca, isso é bom demais. Vamos ler todos juntos? Romanos 10, a partir do verso 8, o texto diz: porém, que se diz? A palavra está diante de ti. Isso é, se com a tua boca... coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Preste atenção. Duas classes diferentes e duas cartas diferentes. Romanos é uma carta para os gentios. Romanos é uma carta para aquele povo que não fazia ideia do que é esse negócio de sacrifício, de sacerdote, de mata isso, mata aquilo. Eles são romanos, eles são gregos, eles são o império greco-romano que vem de fora, dominando tudo e agora está dominando o povo de Israel. E Paulo está dizendo para eles assim, olha, não importa se é judeu ou se é grego. Não importa se você é gentio ou se você é judeu. Porque a confissão é uma só. Essa é a confissão. Aonde o autor aos Hebreus está dizendo assim, olha, guardemos firme a confissão da esperança. A confissão de que Jesus é o nosso Senhor e o nosso Salvador. A confissão de que nós reconhecemos que Ele morreu pelos nossos pecados, nós confessamos Jesus como Senhor, nós cremos que Ele ressuscitou para a nossa salvação. Essa é a confissão da esperança, irmãos. Você que é cristão, você precisa confessar Jesus. Você confessa Jesus com os lábios. Você mostra isso com os lábios. Você confessa para que a sua boca demonstre aquilo que o Senhor fez por você. E você publica isso. Olha, proteja essa confissão.
Proteja como um pai protege o filho. Quando algo ruim vem em sua direção. E se você observar, por que o autor está dizendo para eles guardarem, e guardarem assim sem vacilar, não vacila não. Porque os judeus, os judaizantes, na verdade, estavam apurrinhando os cristãos judeus. Eles estavam lá intensamente cutucando os cristãos judeus, porque eles haviam se convertido ao cristianismo. Os cristãos judeus estavam correndo risco de pensar assim, será? Será que é mesmo? Mas eu estou achando que eu vou voltar à circuncisão. Será que... pelo assédio. Eu estou achando que eu preciso levar mais sacrifícios. O autor está dizendo assim, não façam isso. Não façam isso. Não é por obras, para que ninguém se glorie. Não façam isso. Guarde essa confissão. A confissão é com os lábios. É a esperança da salvação. É a esperança da vida eterna. Nós temos uma esperança, irmãos, que Jesus, Ele diz para nós, olha, João capítulo 14, Ele vai dizer assim, olha, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Crede também em mim. Na casa de meu pai tem o quê? Tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu tinha dito para vocês. Eu gosto desse texto. Eu gosto quando Jesus fala isso. Que é como se Ele tivesse falando, gente, eu não ia mentir para vocês. Se não tivesse, se não fosse verdade, se não tivesse nada lá, eu ia falar para vocês, olha, não tem nada lá. Não tem nenhum lugar. Tem nada para ser preparado. É isso que Jesus disse. Se não fosse assim, eu tinha dito para vocês. Mas Ele vai dizer, eu estou indo. E eu estou indo preparar esse lugar. E eu vou voltar e vou buscar vocês. A confissão do cristianismo, ela é a certeza da salvação, é a certeza da vida eterna. Então nós não podemos viver nesta terra como se nós ainda tivéssemos que fazer alguma coisa para alcançar algum lugar. Se você acredita que você ainda precisa fazer alguma coisa para alcançar algum lugar, você está vivendo como todas aquelas religiões pagãs, que precisam oferecer os seus serviços, que precisam fazer as suas indulgências, que precisam fazer os seus votos, para que então elas possam ser salvas. Cristianismo é uma confissão. Cristianismo é uma certeza. Por que você é cristão? Porque eu recebi livre acesso pelo sangue de Jesus, que me purifica de todo o pecado. Por que eu sou cristão? Porque eu guardo comigo a confissão que eu fiz de crer que Jesus é o meu Salvador, que Jesus é o meu Senhor, e que Ele subiu e em breve Ele vai voltar para me buscar. E eu ando então por causa dEle e por causa deste sangue em novidade de vida. Você percebe a diferença? A gente não pode inverter o negócio. Olha, eu vou ser uma pessoa boa, eu vou ser uma pessoa que paga meus impostos, eu vou ser uma pessoa que cuida bem da minha família, eu vou ser uma pessoa que não mente, que não fala palavrão, vou ser uma pessoa que não tenho relações sexuais ilícitas, eu vou ser uma pessoa bem boa, bem boa, bem boa. E aí eu vou para o céu. Vai não. Desculpa aí, mas não vai não. Porque você só pode ir para o céu pelo sangue de Jesus, que purifica você de todo pecado. Não tem outro jeito. Para você ir para o céu, você precisa fazer a firme confissão. Você precisa crer que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. Só há uma maneira de ser cristão. Tem muitos crentes. Tem muitos religiosos. Como haviam os fariseus, como haviam os escribas. E isso entristece muito a gente. Porque você olhar para pessoas religiosas e você ter no coração, Senhor, mas essas pessoas, elas não compreenderam quem Jesus é. Elas não compreenderam o plano de salvação. Os olhos delas ainda não foram abertos. Elas ainda não fizeram a firme confissão. Elas ainda estão vacilantes. E o autor então traz para eles essa grandiosidade. Diz assim, olha, guarde firme. Vocês já creram. O evangelho que foi pregado para vocês, ele entrou no coração de vocês e ele agora faz parte da vida de vocês e vocês creram nisso. E isso vai então nos levar ao terceiro ponto.
ao último ponto desse texto, que agora vai nos levar a uma vida prática, a um resultado mais notório, mais visível, que está aqui no verso 24 e 25, que é a comunhão. Então, em primeiro lugar, primeira razão de ser cristão, você tem livre acesso a Deus. O véu se rasgou. Segunda razão de você ser um cristão, você fez uma confissão, você confessou Jesus, você creu e confessou Jesus, você está guardando ali firmemente a promessa, uma promessa que aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir esta promessa, de salvação, de vida eterna. E em terceiro lugar, a razão de ser cristão, ela está ligada à nossa comunhão, a comunhão dos santos, a vida do corpo de Cristo. Leia comigo, verso 24 e 25, o texto diz, todos juntos, bem forte, bem alto: consideremo-nos também uns aos outros, para... Esse texto é fantástico, quando ele é compreendido. Uma das nossas maiores dificuldades está no relacionamento. A maior dificuldade do homem, do ser humano, está no relacionamento. Porque nós somos pessoas que vivem num mundo caído. E se você observar o grande mandamento de Jesus, ele é amar a Deus sobre todas as coisas, e aí este mandamento, ele está ali nos 4 primeiros mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem e escultura, não falar o nome do Senhor teu Deus em vão, guarda o dia de sábado para o santificar. Deus, relacionamento com Deus. Depois, você tem 6 mandamentos, que está ligado e relacionado a quê? Ó, eu e você, meu irmão. Nós dois, nós três, nós todos. São 6. Deus reservou 4 para ele. E 6 para nós, sabe por quê? Porque é muito mais difícil o relacionamento entre os seres humanos caídos. É muito mais difícil. E observe que esses judeus, agora cristãos, eles estão vivendo a nova aliança. E deixa eu te contar um negócio, talvez tenha sido mais fácil relacionar lá na antiga aliança, porque lá era pela lei. Lá era assim, você matou? Então tem uma normativa lá para aquele que matou. Se ele matou por querer, se foi sem querer, se foi com pedra, com pau, com alguma coisa assim, tem uma normativa lá, e algumas possibilidades são assim, olha, esse que matou, ele vai para a cidade de refúgio, guarda lá, fica lá. Vai esperar o sacerdote morrer, e depois que o sacerdote morrer, então ele pode voltar para a sua casa. Antes do sacerdote daquele tempo morrer, ele não pode voltar para a sua casa, porque se o vingador do sangue pegar ele, pode matar ele. Você sabia disso? Está lá na lei. Então imagina que a pessoa matou seu irmão, e é um aí da rua, aí, dos seus parentes aí, dos judeus, está lá, é a tribo, são das tribos lá. E aí ele agora é levado para a cidade de refúgio, olha, não pode sair daí. Mas quando ele sair e o sacerdote ainda estiver vivo, você pode ir lá, é vingador, você pode matar ele. A relação no Antigo Testamento era uma relação de lei, e você precisava cumprir a lei. Agora, a relação da nova aliança, ela é uma relação baseada no amor. E ela é uma relação baseada no amor de quem? No amor de quem, gente? De Jesus. E o amor de Jesus, ele é sacrificial. Por isso, 1 João 3,16 vai dizer, nisso conhecemos o amor. Que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Ó, aqui tem um filtro severíssimo para você definir a sua vida cristã. Aqui tem um filtro severo.
Porque o judeu ele falou assim, agora não é mais, e agora? Se eu não estou mais debaixo da lei, então se alguém matar aqui o meu parente, o que eu vou fazer? Eu não posso matar ele de volta? Pode ou não pode, gente? Não pode, mas não podia lá na lei, eu não sou o vingador. Mas ele vai continuar rodando aqui, nós vamos continuar morando no mesmo bairro, nós vamos continuar morando na mesma cidade, e eu vou ter que passar por ele. Não pode matar mais, gente? Por que não pode matar mais? Porque agora nós vivemos debaixo da nova aliança. Porque agora nós temos um vingador que é Cristo. Nós temos um juiz que é Cristo. E Ele vai fazer conforme a sua vontade, Ele vai fazer conforme o seu tempo. Para isso nós temos a justiça comum. Para isso nós temos a justiça que nós sabemos que ela é falha. E nós então levamos isso à justiça comum, que é lei, e nós vamos diante da lei. Se alguém matou, ele vai pagar diante da lei. Mas aqui, aqui não tem não. Aqui é amor. E aí o texto vai dizer assim, olha, consideremos, verso 24 também, uns aos outros, para nos estimularmos ao quê? Amor e boas obras. Você está com dificuldade de falar essa palavrinha, né? É para nos estimularmos ao quê, irmãos? Amor e boas obras. É estimular. Nós passamos pelo Covid e ele deixou a gente numa situação muito complicada. De quebras de relacionamentos. Hoje nós não conseguimos mais, irmãos. Não conseguimos mais. Antigamente, até 2019, nós brigávamos igual cães e gatos. Vocês lembram disso? Vocês não lembram não? Vocês não brigavam não? Claro que brigava. Se quiser eu posso começar a contar aqui um monte. Brincadeira. Só que a gente não saía da casa um do outro. É ou não era, gente? Sim ou não? Sim. Família brigava, mas não saía da casa um do outro. Amigo brigava, mas não saía da casa um do outro. Gente, eu tenho 2 amigos lá em Belo Horizonte. Nós brigávamos mesmo. Nós brigávamos, ficávamos com raiva um do outro. Nós trabalhávamos no mesmo lugar. E quando a gente ia embora, a gente esperava um ao outro. Nós éramos 3 amigos, melhores amigos, e a gente esperava no prédio. A gente descia, então o que descesse primeiro esperava. Esperava o outro, vamos esperar os 3. Os 3 brigado mesmo, a gente discutia, a gente brigava, a gente quebrava lá. Vamos lá, esperávamos. Aí nós íamos embora, lá em Belo Horizonte, lá no Barro Preto. Saímos ali, pelas ruas, e vamos embora. Chegava no ponto de um, falou, tchau. Falou. No ponto do outro, falou. E ia embora. No outro dia, voltamos ao trabalho. Todos de cara emburrada, todos brigados. Aí chegava na hora do almoço, alguém virava para ele e falava, deixa de palhaçada, César. Fica aí, essa brigada à toa. Aí a gente fica, aí com um pouco estava todo mundo se abraçando de novo. Nós perdemos isso. Nós não estamos conseguindo mais discutir. Nós não conseguimos mais ser divergentes. Nós não conseguimos mais pensar diferente. Se alguém pensa diferente de você, ele é seu inimigo. Se alguém te dá uma resposta que não é a que você gostou, essa pessoa não serve mais para você. Porque é uma dificuldade dos pastores pastorearem a igreja. Porque as pessoas querem pastor que fala aquilo que lhes agrada. Hoje, mais do que nunca, se o pastor passou e não te cumprimentou, isso vira um desastre. Se ele não te ligou no dia do seu aniversário, acabou o mundo. Nós não estamos mais dispostos a colocar na nossa vida essas coisas que são naturais da vida. E eu fico pensando, os judeus estavam passando a mesma coisa. E então o escritor está dizendo assim, olha, vamos lá, vamos melhorar o relacionamento, porque agora não tem sacrifício mais não. Agora não dá mais, sei lá, oferecer lá o sacrifício, porque você xingou seu irmãozinho, né, mesmo? Você xingou o irmãozinho, não foi muito legal lá, então agora você vai levar uma rolinha para sacrificar lá no sacerdote, vai ficar tudo bem. Não é mais assim, agora não tem jeito, agora você precisa ir lá e resolver com seu irmão.
Agora é isso que você precisa fazer. Mas tem um outro ponto aqui no verso 25. Então a comunhão, ela está relacionada a esse ajuntamento. Em primeiro lugar, a este relacionamento uns com os outros. E o escritor está dizendo para nós, olha, esse relacionamento ele precisa acontecer. É preciso haver estímulo um com o outro. Todos os irmãos. Mas ele vai dizer também no verso 25, não deixemos de quê, irmãos? Congregar. Imagina que naqueles dias, primeiros dias, dias da igreja primitiva, alguns irmãos estavam deixando de congregar. Alguns irmãos não estavam cumprindo aquilo que havia sido determinado. Alguns irmãos estavam esfriando dessa fé. E por que ele está dizendo assim? Não faz isso. Nós precisamos congregar. Porque há uma necessidade do corpo se envolver. Quando você fazia, ou quando era feito os sacrifícios no Antigo Testamento, os sacerdotes faziam sacrifícios em prol do povo. Quando alguém estava em pecado no meio do povo, sabe quem estava em pecado? O povo, gente. Quando você tem lá na história de Acã, e Acã então ele esconde uma capa, e ele pega ali alguns tesouros babilônicos, o povo começa a perecer, irmãos. O povo começa a perecer. E aí Deus fala assim, vou resolver esse negócio rapidinho. É o seguinte, vai lá na tribo tal. Vai lá no patriarca tal. Vai lá na casa tal. Vai lá, você chegou lá na casa. Aí, agora pode ir lá procurar, olha lá, debaixo está escondido lá. A capa de Acã. Não existe igreja sozinho. Você não pode ser igreja sozinho. Quando nós olhamos para os versos 19 a 22, e nós pensamos assim, agora eu tenho livre acesso. Agora eu não preciso de mais ninguém. Eu não preciso de pastor, não preciso de presbíteros, não preciso de igreja, eu não preciso de irmãos, eu não preciso de mais nada porque eu tenho livre acesso ao engano. Você foi enganado, hein? A cigana roubou seu dinheiro, irmão, lá na rua ali, ó. Estão lendo suas mãos lá e você está botando a mão para elas lerem. Nós somos chamados à comunhão do corpo. Nós somos chamados à comunhão da igreja. Nós somos chamados ao estímulo da igreja. E aí você olha um texto dizendo assim, não deixe de congregar. E aí você vai pensar assim, pastor, mas eu vou na igreja. Você é um turista na igreja, irmão. Você que é um turista na igreja está deixando de congregar. Isso está se tornando costume de alguns. E os judeus estavam ali numa nova vida, agora com um livre acesso, novidade de vida, com uma fé guardada, uma confiança na esperança da salvação, e eles não podiam perder isso. Uma das maneiras de não se perder isso é a comunhão do corpo de Cristo. É estar com esses irmãos que são pecadores mesmo. Olha para o lado aí, olha para trás, para frente, dá uma olhada aí, olha aí, mexe seu pescoço aí. Está vendo os irmãos que estão aí com você? Está vendo esses povinhos aí? Olha para eles aí. Pede isso não, é esse povo aí. É esse povo aí. Talvez você dê uma passada de olho e fale assim, mas aquele ali eu não gosto muito, aquele ali eu nem conheço, aquele ali, quem que é esse irmão aí? Irmão, é esse irmão aí. Para você estimular ao outro, você precisa congregar. Para você viver a vida do corpo, você precisa estar junto. Você pode estar tanto no templo, como você pode estar nas casas, mas eu quero fazer uma correção quanto a isso, porque a vida cristã está lá em Atos. Atos capítulo 2, a novidade de vida, o que a igreja vai viver agora, como que essa igreja agora vai viver, como que é esse congregar, não deixe de congregar, como que os judeus vão entender isso agora? Aí Atos 2:42, um texto conhecido, vai estar aí na tela para você acompanhar comigo aqui, Atos 2, a partir do verso 42, vai dizer assim, olha, e perseveravam, aonde? Doutrina dos apóstolos, na comunhão
e no partir do pão. Então preste atenção, em primeiro lugar, esse povo perseverava na doutrina. E eu preciso te lembrar que eles não tinham um livro não. Eles não tinham ainda não, eles tinham a lei. Esse livrinho aqui não estava lá na mão deles ainda. A vida cristã estava sendo escrita. Atos dos Apóstolos ainda era um ato, ainda era uma vivência. Esse livro ainda não existia por completo. O que eles tinham era o que os judeus tinham. Mas eles perseveravam numa doutrina. A doutrina dos apóstolos, que era o quê? Jesus Cristo. Ele foi crucificado, Ele morreu, Ele ressuscitou, nós o vimos, nossas mãos apalparam, é o verbo da vida, essa era a vida, aonde eles perseveravam. A fé que agora é inabalável no coração deles. Mas eles participavam agora da comunhão. Que comunhão é essa? Agora eles eram batizados. Agora eles participavam da ceia do Senhor. Essa é a comunhão. E eles faziam isso juntos, perseveravam, eles estavam juntos, todos os que creram, verso 44, todos os que... Opa, eita, trava a língua aqui. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Estavam juntos, irmãos. Estavam juntos. Que dificuldade nós estamos tendo de reunir o povo? Que dificuldade? Porque nossos relacionamentos estão rompidos. Nós não suportamos mais uns aos outros. E a Bíblia vai dizer assim, olha, suportai uns aos outros em amor. Preste atenção. Nós não estamos suportando uns aos outros. É a maior verdade dos nossos dias. Mas Atos vai continuar dizendo assim, olha, verso 46. Diariamente perseveravam unânimes, aonde? No templo. Partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Eu preciso fazer uma correção aqui. Assim como eles não tinham esse livro nesse formatinho que nós temos aqui, eles também não tinham o templo como esse aqui. Sabe para onde eles iam? Eles iam para o templo mesmo. Eles iam lá para o pórtico de Salomão, irmãos. Eles iam lá, capítulo 3 de Atos, no verso 11. Diz assim, olha, apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. Foi onde Pedro pregou o seu primeiro sermão. Não tinha a igreja pedristeriana não, gente. Pedro não abriu a igreja pedristeriana, não. Ele não foi lá e comprou um galpão, botou um monte de cadeira, um púlpito, e começou a fazer isso aqui, não. Pedro foi para o lugar onde ele podia ser morto. E o que aconteceu? Lá em Atos, se você andar mais um pouquinho, no capítulo 4, Pedro e João são o quê? Presos. Mas esse povo ainda assim perseverava no templo, porque era o lugar onde eles pregavam o evangelho, era o lugar onde eles manifestavam a glória de Deus, a salvação de Jesus Cristo para aquele povo. E eles então congregavam de casa em casa, era o que eles tinham para fazer, era onde eles estabeleciam a comunhão, a reunião das pessoas, o encontro das pessoas. E então o autor aos Hebreus vai dizer, olha, não deixe de congregar. Algumas pessoas estão se acostumando, mas façam admoestações. É para corrigir mesmo, irmãos. É para que você corrija o seu irmão, que foi para a praia no domingo. Eu não posso deixar de falar isso para você. Porque se você é cristão, e compreendeu que o sangue de Jesus te livrou, que o sangue de Jesus te deu acesso a Deus, que o sangue de Jesus é aquele que te trouxe a confissão, e você agora confessa Jesus como seu único e suficiente Salvador, você entende que o domingo, ele é de quem? Ele é do Senhor, não dá para ir para a praia. Não dá para ir para a praia. Não vacile. É sem vacilar.
Não dá para ir para a praia. Não dá para ir para o shopping. Não pode. E aí o autor aos Hebreus vai dizer assim, façam admoestações uns aos outros, admoestem, para que eles não deixem de congregar, porque é costume, e as pessoas estão acostumando. As pessoas estão acostumando. Então vamos levar em consideração. Passamos dezembro, janeiro, e agora eu quero trazer isso aqui já bem para a nossa vida prática. Porque a gente tem as férias das crianças, e aí a gente começa a considerar, né, as férias das crianças. A gente tem as nossas férias. Então, por exemplo, eu sou um pastor, mas antes de ser pastor, eu sou o quê, gente? Sou crente. Sou um cristão. Sou servo de Deus. E eu tiro férias, irmãos. Pastor tira férias, sabia? Daqui a pouco está chegando as minhas, se Deus quiser. Eu e minha família vamos lá em abril, se Deus assim nos permitir. Vou tirar férias. E vai chegar no domingo. E eu vou fazer o quê, irmãos? Estou de férias. O que o pastor vai fazer, irmãos? Irmãos, eu vou na igreja, irmãos. Eu não vou na praia. Eu tenho 17 anos de casado. Nós já viajamos várias vezes. Nós já fomos para a praia. Passamos final de semana na praia. E domingo nós não pisamos na praia. Eu quero deixar isso como testemunho para você. Porque o domingo é dia do Senhor. Você pode procurar uma igreja lá onde você está. Lá na cidade que você está. Lá no bairro que você está. Você pode procurar uma igreja. Aí você chegou num lugar que você não encontrou a igreja. Você não encontrou nenhuma porta aberta, nenhum irmão reunido. Você vai para sua casa e ora com a sua família, ora com a sua esposa, ora com seus filhos. E passa esse dia em casa, guardado com o Senhor. Para o Senhor e pelo Senhor. Mas nós estamos escolhendo deixar o Senhor. Nós estamos sendo movidos pelo que o próprio autor aos Hebreus vai dizer no capítulo 12. Nós estamos sendo aqui envolvidos com um peso de um pecado que tenazmente nos assedia. Ele diz assim, desembaraça disso. Desembaraça disso. O dia é do Senhor. Vamos trazer de volta aqui as férias das crianças. Então talvez você não está de férias, mas as suas crianças estão. Então, esses dias eu já vi, né, o memezinho, né? Quem está feliz com o primeiro dia de aula? E os pais, Você está trabalhando, seus filhos estão de férias. E aí vamos pensar. Segunda-feira, você pode deixar o trabalho e ir levar os seus filhos na praia? Pode ou não? Pode, gente? Terça-feira, você pode deixar o trabalho e ir levar os seus filhos na praia? Quarta-feira? Quinta-feira? Sexta-feira? Sábado você está livre. Quem está? Quem está? Né? Então o que você vai fazer sábado? Leve seu filho na praia. Mas se você não pode ir na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta, porque o seu trabalho não te permite, por que você vai deixar o dia do Senhor? O Senhor te permite? Sim ou não, irmãos? O Senhor permite você, irmãos? Vocês estão com medo de falar? De repente você fala assim, sim. De repente você acredita que permite, pode falar, não tem problema não. Nós não vamos te massacrar aqui não, você não vai ser excomungado não. Depois nós vamos sentar, eu vou te ensinar, se você assim quiser também. Porque o evangelho ele é livre, irmão. Ele é para aquele que crê. Acabei de falar aqui. Se você não crê, o problema é seu. Você não crê, o que eu posso fazer? Mas a gente pode sentar e conversar. O Senhor permite, irmão, você ir para a praia domingo? Não, irmãos, não permite. Nem que você jogue bola, nem que você ande de bicicleta, nem que você faça qualquer outra coisa que não seja para Ele. Se você está em viagem, se você está com um encontro de famílias, se você está em outro lugar, se retenha nesse dia, dia do Senhor.
Até para que os seus familiares possam ver em você. Eu falo assim, mas você não vai na praia não? Eu falo assim, não, hoje eu não vou não. Por que você não vai hoje? Porque hoje é o dia do Senhor. Eu vou ficar aqui meditando na palavra do Senhor. Então, você não foi na igreja, você ficou lá, guardadinho lá para o dia do Senhor. Você já experimentou fazer isso? Faz isso para você ver. Talvez você está pregando para um familiar seu, e vai chegar num domingo, vocês estão passeando, vocês estão viajando, e ele vai para a praia e você não. Ele vai passear no parque e você não. E ele vai dizer para você, mas por que você não vai? E você vai dizer o quê, irmão? Hoje é dia do Senhor, meu irmão. Hoje eu me dedico ao Senhor. E eu vou descansar. Vai dormir, irmão. É melhor. Dia de descanso. Vai dormir. Passa a tarde dormindo. Mas leia a Bíblia. Faça oração. Nós precisamos admoestar uns aos outros. Eu sei que isso é um assunto que mexe com a gente, irmãos, porque eu sei que muitos aqui passaram vários domingos na praia. E eu não estou aqui querendo que você se fira com isso. Mais uma vez, estou biblicamente dizendo que nós precisamos fazer admoestações e eu não posso perder de fazer esta a você. Há razões para nós sermos cristãos. Eu quero concluir dizendo o seguinte. Preciso que nós façamos aqui algumas aplicações aqui. Nós temos livre acesso ao Senhor, porque Ele morreu por nós. Cuidado com seus rituais. Primeira aplicação que eu quero fazer com você aqui, cuidado com seus rituais. Se o seu domingo é um ritual, você está enganado. Você pode vir domingo após domingo, domingo após domingo, domingo após domingo. Você pode até deixar de ir para a praia e vir na igreja domingo. Se ele for um ritual, você é um judeu. O Senhor não se agrada. O meu povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim. Se o seu domingo não for algo que você sente uma necessidade de estar perto do Senhor, você está com um problema. Você está com um problema sério que você precisa resolver. Se o seu domingo não é algo que você tem como primazia o Senhor, você está com um problema. Se o seu domingo não é o dia da sua meditação na obra do Senhor Jesus, no sangue de Jesus que purifica você de todo pecado, você está com um problema. Nós não podemos ceder à modernidade. E nós não podemos ceder aos antepassados, às tradições. As duas coisas não colam. A segunda aplicação, brinca com sua fé, não. Não vacila, não. Guarda isso firme. É a sua confissão, irmãos. Você confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador ou não? Porque se você não fez isso ainda, faz hoje que ainda é tempo. Faz agora. Confessa Jesus. Talvez você tenha confessado Ele com os lábios quando fez a sua pública profissão de fé aqui. Confessa com o coração. É com o coração que se crê. Tá, irmãos? Os lábios são para manifestar publicamente. Cuidado. Cuida da sua fé. O mundo está cheio de prazeres. O mundo está cheio de coisas que estão te sugando aí, irmãos. Em terceiro lugar, cuida dos seus relacionamentos. Cuida dos relacionamentos. Não pare de congregar. Meu desejo é que um dia você entre por essas portas, ou seja num pequeno grupo, ou seja num trabalho de homens, ou seja num trabalho de mulheres, com todo o desejo de participar. Com o coração voltado pelo amor aos irmãos, ainda que esse irmão tenha feito alguma coisa contra você. Ainda que esse irmão seja uma pessoa que te irrita de vez em quando. Irmãos, eu tenho 17 anos de casado. A pessoa que mais irrita minha mulher sou eu.
Você não pode aguentar o irmãozinho que está te irritando? Isso aqui é um relacionamento. Nós somos a noiva do Cordeiro. Nós somos um povo só. Não há diferença mais de judeu de grego. Não tem mais. Ou você crê e confessa e vive, ou você é apenas um religioso. E aí você se enquadrará em qualquer uma das outras religiões. E aí não importa se você é pedresteriano, presbiteriano, batisteriano, batista, paulista, não importa. Nós precisamos ser cristãos, com uma fé inabalável, confessada, professa, vivida na unidade do corpo, vivida onde nós mutuamente nos corrigimos, aonde nós não deixamos que os irmãos façam coisas erradas, e se assim fizer, nós não levamos em questão, mas nós os corrigimos e os amamos, e vamos para frente, vamos caminhar, e vamos congregar, e vamos servir a Deus, e vamos cumprir o novo mandamento. Porque esse é o novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros. Amem uns aos outros. Não vivemos mais na lei, vivemos na graça. Cuida dos seus relacionamentos cristãos. Cuida de entrar aqui nessa igreja e amar as pessoas que estão aí, gente, ó. Amar. Se importar. Isso é ser cristão. Você nunca, eu posso te afirmar, pelo sangue de Jesus que me purificou do pecado, o dia que você amar seus irmãos, o dia que você amar o Senhor, você não vai querer praia domingo, não. Você não vai querer. O dia que você pisar lá na areinha, o Espírito Santo vai falar com você, você vai falar assim, opa, o que eu estou fazendo aqui? Você vai começar a se sentir um estranho, vai começar a ficar todo incomodado, você vai falar assim, eu quero ir embora daqui. E você vai embora. Se você estiver no shopping, você vai sentir igual no The Walking Dead. Você é tudo zumbi aqui, ó. O que eu estou fazendo aqui no meio do zumbi? Você vai querer ir embora. Se você estiver no parque, aquilo vai ser um negócio mais tristonho ao invés de ser alegre para a sua vida. Mas isso é fruto da fé, do cristianismo. Se você não é cristão, isso não vai acontecer com você. Aí você precisa então se achegar a Cristo. Aí você precisa confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Você precisa fazer a firme confissão e guardar ela. Eu quero fazer esse desafio para você. Fique de pé, curva sua cabeça. O que você quer ser? Judeu? O que você quer ser? Um religioso de qualquer religião? Ou você quer ser um cristão? O que você quer ser? O que você é? Declare. Se você já é um cristão, professo, confesso, você vai agradecer ao Senhor, você vai dizer ao Senhor, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque eu já tenho essa convicção. E você vai pedir assim, Senhor, me ajude a guardar sem vacilar esta confissão. Mas de repente você está aqui hoje, você ainda está vivendo rituais que não vão te levar a lugar algum, rituais que não servem mais. Você pode pedir a Deus perdão e falar, Senhor, eu não quero ser religioso, Senhor. Eu quero compreender que eu tenho livre acesso. O sangue de Jesus, Ele já me purificou de todo o pecado, toda maldade e injustiça. Você vai clamar ao Senhor. Se você está aqui hoje, você nunca foi nenhum religioso, o Senhor te convida hoje a ser um cristão. O Senhor te convida a se render aos pés dEle.
Faça isso nesse momento. Senhor, obrigado pela tua igreja. Obrigado pelo seu povo. Porque o Senhor nos chama à exortação com amor. O Senhor nos chama à exortação, mostrando que ato maravilhoso o Senhor fez por nós. Que maravilha, Senhor, é saber que nós não vivemos mais de rituais passados. É saber, Deus, que nós agora fomos chamados para uma nova aliança. A nova aliança do sangue de Jesus Cristo, que perdoou os nossos pecados, uma dívida que era impagável, impagável, que o Senhor pagou por nós. E agora nos deu a salvação, a fé, que nós confessamos publicamente. Nos ajude a guardar essa fé. E Deus nos ajude a compreender, Senhor, assim como o autor aos Hebreus estava preocupado com a comunhão daqueles irmãos, com a reunião daquela igreja primitiva, com o relacionamento deles, com as instruções que eles precisavam receber. Que o Senhor faça isso conosco hoje. Que essa palavra encontre morada no nosso coração, para que nós possamos viver uma comunhão santa, viva, diferenciada no Senhor. Abandonarmos as coisas que são carnais e do mundo, para vivermos para o Senhor, exclusivamente para o Senhor. E que essa verdade, ela manifeste no coração de cada irmão aqui, Senhor. E a partir de hoje, possamos viver uma igreja que se achega ao Senhor, confiadamente, lavada, remida, que não vacila e guarda firme a sua confissão. E que vive uma comunhão preciosa. Nos ajuda, nos leve em paz para os nossos lares. Nos conduza debaixo da sua misericórdia, bondade e fidelidade. Que tenhamos uma semana para vivenciarmos aquilo que ouvimos nessa noite. Leva-nos em paz. É a oração que te faço em nome de Jesus. Amém e amém. Receba a bênção. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo repousem sobre o povo de Deus aqui presente, espalhado pela face da terra hoje e para todos sempre. Amém e amém. Não vai embora sem dar uns 30, 40, 50 abraços aí, hein? Dá um abraço, seu irmão. Aguenta ele aí. Dá um sorriso para ele. Gasta uns